Nessa nossa aula, nós temos um desafio muito bacana, que é continuarmos a entender os conceitos básicos aí de população. Você também vai ver aí em vários autores a palavra demografia, lembrando que demo significa povo, grafia, estudo, então é o estudo de população. Nós temos dois conceitos, melhor dizendo, três conceitos que para a gente são verdadeiro graal, né, do estudo de população. O primeiro aí é o conceito de taxa de natalidade, depois taxa de mortalidade e taxa de fecundidade. Vamos tentar entender essa questão. Quando nós estamos falando de taxa de natalidade, nós estamos falando do número de crianças nascidas vivas em relação à população absoluta daquele local ou região. Sendo assim, taxa de natalidade é a quantidade média de crianças nascidas vivas em relação à população absoluta. E nós já aprendemos que população absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de um dado país ou região. Sendo assim, né, a taxa de natalidade expressa, né, um elemento muito importante, que é a relação entre o número de crianças nascidas vivas e a população como um todo. Por um outro lado, eu quero te lembrar que taxa de natalidade não é taxa de fecundidade. Bom, então vem a pergunta, o que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número médio de vezes em que as mulheres em idade reprodutiva engravidam. Ora, por que taxa de fecundidade não é taxa de natalidade? Porque nós temos uma questão óbvia, né? A mulher que foi fecundada não necessariamente dará à luz a uma criança nascida viva. Eu posso ter um aborto induzido, um aborto natural ou, infelizmente, o feto nascer morto. Nessas condições, eu formo taxa de fecundidade, mas não formo taxa de natalidade. Por um outro lado, nós temos a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é, na verdade, o número médio de óbitos em relação à população absoluta daquele país durante um determinado período de tempo, que normalmente é levado em conta um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sendo assim, a gente vai poder analisar que nós temos já três grandes conceitos fundamentais: taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de fecundidade. Bom, agora eu quero saber como é que a gente calcula esses indicadores, né? Nós calculamos esses indicadores a partir do seguinte proposição: taxa de natalidade é igual a número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. A grande pergunta é, por que, né, vezes 1000? Porque nós estamos calculando em cada grupo de 1000 habitantes. Nada impede que você possa formular isso em cada grupo de 100. Tudo bem? Por um outro lado, taxa de mortalidade será o número de óbitos, né, vezes 1000 dividido pela população absoluta. E aí, a taxa de fecundidade, o número médio de vezes em que as mulheres engravidam em relação aí, né, à quantidade de população absoluta feminina. Bom, se nós temos esses dados, então, a gente pode dar uma olhada lá, né, na nossa classificação. Dá uma olhada lá na nossa tela. Então, repetindo para você, né, nós temos lá a taxa de natalidade e de mortalidade, lembrando que a minha taxa de natalidade indica o número de nascimentos ocorridos em um ano para cada grupo de 1000 habitantes. Já a taxa de mortalidade indica o número de óbitos ocorridos em um ano para cada grupo de 1000 habitantes. Construindo com você, então, né, taxa de natalidade é igual a número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. Nós temos, então, que taxa de mortalidade é igual a número de óbitos vezes 1000 dividido pela população absoluta, que nós já sabemos é a quantidade efetiva. Mas agora eu quero tentar entender a minha taxa de fecundidade. Nós sabemos que a taxa de fecundidade nada mais é do que o número
médio de vezes em que as mulheres em idade reprodutiva engravidam. Bom, a tua pergunta é, o que seria essa idade, né, agora sob o ponto de vista reprodutivo? Esse conceito é um conceito extremamente complexo. No passado nós considerávamos aí a idade entre 13 e 49 anos. Né? Mas nós temos casos nos dias atuais de mulheres com mais de 49 ou com menos de 13 que já ficaram grávidas. Resultado, esse conceito de taxa de fecundidade, ele será relativizado aí, ok? Então, avançando um pouco mais, nós temos lá a nossa fórmula, né? Taxa de natalidade é igual a número de nascimentos vezes 1000, né? Dividido pela população absoluta. Taxa de mortalidade, número de óbitos vezes 1000, dividido pela população absoluta, ok? Bom, daí deriva, né, um conceito extremamente importante, que a gente vai falar dele agora, que é o conceito, né, de crescimento vegetativo. Lembrando que crescimento vegetativo é a mesma coisa que crescimento natural. Você também vai encontrar em alguns autores falando lá a respeito de incremento demográfico. E aí, nós sabemos que o CV, perdão, vamos corrigir aqui, botar aqui ao lado, CV, ele tem uma fórmula, né? Crescimento vegetativo será igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tudo bem? O que é importante aqui? Que você não pode inverter os termos. Se você inverter os termos, vai dar errado. Então, nós teremos aí uma tipologia. Qual é essa tipologia, né? Ela me diz o seguinte, eu terei um crescimento vegetativo positivo, vamos colocar aqui, quando taxa de natalidade for maior que taxa de mortalidade. Eu terei um crescimento vegetativo negativo quando eu tiver uma taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade. E observe que aqui, nesse crescimento negativo, eu tenho duas hipóteses, né? A primeira hipótese, né, é que a taxa de natalidade seja baixa, e por isso a população está decrescendo. A segunda hipótese, né, é que eu tenha uma taxa de mortalidade alta, que é o caso de alguns países africanos afetados pela AIDS. Resultado, né, eu posso ter uma taxa de natalidade baixa, por exemplo, como a Islândia, e aí a tendência de um crescimento negativo, ou eu posso ter uma taxa de mortalidade alta, né, por exemplo, como na Somália. Tranquilo? Lembrando que eu também posso ter um crescimento vegetativo, que nós chamamos de nulo ou neutro. E aí ocorre quando taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Quero te lembrar também uma outra questão. Quando nós estamos calculando o crescimento vegetativo, né, e eu vou botar aqui de uma outra cor para a gente gravar, não se está considerando o movimento migratório. Ou seja, nós não estamos levando em consideração, né, a emigração. A gente vai aprender que se trata de saída, menos a imigração, que é a entrada.
Tudo bem? Então, quando a gente está calculando o crescimento vegetativo, o único dado que eu estou pegando é natalidade e mortalidade, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso quadro. Sabendo disso, a gente vai poder observar um dado muito interessante, né? Que nós observamos uma queda da taxa de fecundidade brasileira. Nós analisamos ao longo do tempo histórico, mais ou menos aí por volta lá da década de 1950, nós tínhamos 5,8 crianças para cada grupo aí de 1.000 habitantes. Esse número caiu para 4,4, depois para 2,9, 2,4, 2,2 e caminhemos para o cálculo lá de 1,8. Ou seja, a população brasileira, sob o ponto de vista demográfico, ela está decrescendo. O que significa dizer, crescendo, perdão, que nós temos, no momento atual, né, um crescimento vegetativo que ainda é positivo, mas nós estamos nos encaminhando para um crescimento vegetativo nulo, tendendo no futuro para um crescimento, inclusive, negativo. Tranquilo? Bom, com isso, né, a gente pode ter nessa imagem aqui um dado completo, né, sobre essa nossa questão. Lá entre 1872 e 1890, você observe que nós tínhamos uma elevada taxa de natalidade, aqui nós temos a taxa de natalidade, natalidade, e aqui a taxa de mortalidade. Ora, nasciam-se muitas crianças, mas se morria muita gente. Resultado, o intervalo, né, entre as duas permanece constante. No entanto, a gente vai poder acompanhar que a partir, né, de um determinado momento, nós teremos uma queda muito acentuada da taxa de mortalidade. Então, quem cai primeiro é a taxa de mortalidade. Para, num segundo momento, aí sim, nós termos uma queda bastante significativa da taxa de natalidade. Resultado, nós temos uma diminuição ao longo do tempo histórico, né, do nosso crescimento vegetativo, de 1872 até a projeção aqui realizada pelo IBGE do ano de 2010. Ok? Muito bem, né? Com isso, nós estamos encerrando mais essa etapa aqui da nossa preparação, falando aí sobre crescimento vegetativo, positivo, negativo, nulo, mas também trabalhamos de novo aquele conceito de população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade. Ok? Grande abraço, a gente se encontra na próxima aula.